As Antilhas formam um belo arquipélago logo ao norte do Equador, no Caribe. Como boa parte do mundo ocupado por humanos, elas passaram por uma série de conflitos e disputas ao longo de sua história, mas nada tão monstruoso quanto o pesadelo que se iniciou com a chegada de Cristóvão Colombo em 12 de outubro de 1492, o evento que marcou o início do massacre dos povos nativos da América. As Bahamas foram o primeiro lugar a ser invadido pela frota de Colombo e os habitantes de lá falavam uma língua que hoje chamamos de taíno. O taíno era a língua predominante nas Antilhas em 1492, especialmente nas Grandes Antilhas, e, pelos relatos históricos, parecia constituir duas grandes variedades ou dialetos. O taíno clássico ou oriental, falado predominantemente em Porto Rico e na ilha de Hispaniola, e o taíno siboney, ou ocidental, falado predominantemente em Cuba, na Jamaica e nas Bahamas. Apesar de ser uma língua falada por dezenas de milhares de pessoas na época, o taíno foi erradicado, junto com seus falantes, em menos de 100 anos. Pouquíssimos registros da língua foram feitos pelos seus assassinos, os espanhóis, e nosso conhecimento atual sobre ela é super limitado. Mesmo assim, os registros ainda são suficientes para saber que o taíno fazia parte da família de línguas aruaques, uma das maiores famílias de línguas da América que ainda inclui muitas línguas faladas na América do Sul, incluindo o Brasil. Com base nos poucos registros que temos, o taíno parecia possuir os seguintes fonemas. As vogais pareciam ser 5 vogais orais: I, E, A, O. Uma sexta vogal, U, aparece em algumas palavras e muitas vezes alternando com O, então provavelmente era apenas um alofone dela. Havia também versões nasais das vogais, mas nesse caso a distinção entre E parecia não ocorrer. O sistema de consoantes era bem simples. 5 oclusivas, pá, ba, tá, da, na, 2 nasais, ma, na, 2 fricativas, sa, ha, e 3 aproximantes, wa, la, ya. A oclusiva da possuía um alofone ra quando em posição intervocálica, o que era registrado pelos espanhóis como um R. As línguas eram formadas por uma vogal com no máximo uma consoante no ataque, e uma coda só era permitida no final de palavras. A única consoante amplamente utilizada na coda era s, o S. Além dela, existia um sufixo terminado em L, além de algumas palavras registradas terminando, talvez, em h, escrito como um X nos registros. Mas é incerto se essa escrita realmente representava um h final, ou se servia apenas para marcar que a sílaba tônica era a última. Em relação à morfologia do taíno, sabemos que era uma língua aglutinante, do tipo comum nas línguas aruaques, e as palavras podiam ser classificadas em apenas 3 classes gramaticais: substantivos, verbos e partículas. Os substantivos não tinham flexão de número nem caso, mas costumavam ser anexados a morfemas de classe, algo meio parecido com gênero, além de morfemas para possessivos e outros. Existem apenas 6 frases completas em taíno que foram registradas antes de a língua morrer. Vamos ver cada uma delas. O kama waheri, wariken kawanayari. Ó ouça, Senhor, nós vemos joias de ouro. Mayani makana, Juan de Esquivel Daca. Não mate, sou Juan de Esquivel. Dios naboria Daca. Sou trabalhador de Deus. Arriakawa Warokoel. Fale conosco, nosso avô. Waiba, Sinato Macabuca Wamekina. Vamos, não importa que nosso mestre esteja irritado. Tequeta Sinato Wamekina. Nosso mestre está muito irritado. Além dessas frases, conhece-se também diversas outras palavras registradas isoladamente ou em compostos, onde grande parte se refere a topônimos ou componentes da flora e da fauna, além de fenômenos da natureza. No português temos várias palavras de origem taíno. Vamos ver algumas delas. Furacão, a partir de huracán. Iguana, a partir de iguana. Canoa, a partir de canoa. Cacique, a partir de cacique. Manati, a partir de manati. Savana, a partir de sabana. Tabaco, a partir de tabaco. Goiaba, a partir de guaiaba. Canibal, a partir de caniba, um membro do grupo indígena Caribe. Outras palavras de origem taíno, usadas em espanhol principalmente, são birra, urucum,
a partir de birra. Caimán, jacaré, a partir de caimã. Maíz, milho, a partir de maíz. Mani, amendoim, a partir de mani. Papaya, mamão, a partir de papaya. Yuca, a partir de yuca, mandioca. Ceiba, paineira, a partir de ceiba. Existem ainda diversas outras palavras que talvez sejam taíno, mas cuja origem não é tão certa. Elas incluem batata, a partir de batata mesmo. Chimarrão, a partir de cimarã, selvagem. Pitaia, de algo como pitarraia. Vários topônimos no Caribe também têm origem taíno, apesar de a etimologia deles nem sempre ser clara. Eles incluem Cuba, Havana, Jamaica, Haiti, Caribe, Arecibo e Guantánamo. Mas como vimos, o taíno não era a única língua falada no Caribe na época da invasão dos europeus. Quais eram as outras línguas? Bem, vamos falar um pouco sobre elas. Mas o que você acha de antes de se inscrever no canal? Toda semana chegam mais vídeos sobre línguas e linguística por aqui. E agora você também tem a possibilidade de se tornar um membro do canal aqui pelo YouTube. Com isso você tem acesso a selos de fidelidade, emojis personalizados, prioridade de resposta em comentários e outras vantagens como consultoria para conlens ou taxonomia, possibilidade de participar em grupos de WhatsApp e acesso a conteúdo exclusivo. Tudo isso como gratidão pela sua ajuda em manter o canal. Agora vamos voltar às línguas do Caribe. Se de taíno já temos pouquíssimas informações disponíveis, das demais não sabemos quase nada além do fato de que essas línguas existiam. De uma dessas línguas, ciguaio, que era falada num pequeno trecho da ilha de Hispaniola, temos registro de apenas uma palavra. Isso mesmo, só uma palavra dessa língua sobreviveu até os dias de hoje, tuob, que significa ouro. A fonotática dessa palavra deixa claro que essa língua não é aruaque como o taíno, precisando pertencer a uma família de línguas diferente. Mas sabe o que é mais incrível? Com base em registros arqueológicos do povo ciguaio e nessa única palavra a gente consegue fazer um palpite de a qual família essa língua pertencia. É possível que ela fosse aparentada às línguas jicaqueanas ou tolanas faladas em Honduras. Os registros arqueológicos do povo ciguaio indicam uma cultura similar desses povos de Honduras, e a língua tol, uma das duas únicas línguas vivas dessa família, possui uma fonotática compatível com a da palavra tuob. Os ciguaios pareciam ser os remanescentes do primeiro grupo humano a colonizar as Antilhas muito antes da chegada dos aruaques. Daqui a pouco eu vou falar sobre o histórico de colonização das ilhas. Outra língua que era falada em espanhola é conhecida como macorís. O nome dessa língua, que vem do nome do povo como de praxe, tem origem taíno e significa inimigo, sendo formada da união de ma, o prefixo de negação, co, que significa amigo, e iri, um sufixo de classe de substantivo. A combinação maco para inimigo é bem conservada nas línguas aruaques e usada por diversos povos aruaques da América do Sul para se referir a povos vizinhos que não são da etnia aruaque. Assim como com a língua ciguaio, apenas uma palavra da língua macorís sobreviveu até os dias de hoje, baeza, que significa não. Numa primeira olhada dessa palavra, ela até parece ser de origem aruaque, o que daria a entender que os macorís eram aruaques, tal como os taínos. Essa hipótese é baseada na ideia de que a palavra baeza seria composta de um prefixo ba, de negação, junto com eza, coisa, então, coisa nenhuma, nada. Esse ba, então, seria cognato com o ma, de negação em taíno, como no nome macorís. De fato, existem línguas aruaques onde o prefixo de negação é ba, e não ma, mas elas todas ocorrem bem no centro da América do Sul, tal como no centro-oeste do Brasil e na Bolívia. Em todas as línguas aruaques próximas à costa do Mar do Caribe, o prefixo é sempre ma. Além disso, se os macorís fossem mesmo aruaques, os taínos provavelmente não os chamariam de inimigos. Uma sugestão proposta é de que a língua macorís seria relacionada com a língua uaral, falada na costa do Caribe da Venezuela e das Guianas. De novo, essa hipótese é baseada em semelhanças arqueológicas entre os macorís e os uaral, além de algumas palavras encontradas em taíno que parecem ser empréstimos de uma língua não aruaque. Um exemplo é a palavra durro, que em taíno clássico significa algo como assento cerimonial, um banquinho usado em cerimônias. Em uaral, a palavra durro significa sentar ou assento. Assim, os macorís eram provavelmente remanescentes de uma colonização das Antilhas por um grupo relacionado aos uaral,
que chegou às ilhas depois dos ciguaios e antes os taínos. Por fim, no extremo oeste de Cuba havia mais uma língua, conhecida como Guanahatabey. Se em ciguaio e macoris temos apenas uma palavra confirmada, em Guanahatabey não temos nenhuma. Mas ao menos temos diversos topônimos em Cuba que não parecem ser de origem taíno e provavelmente são de origem Guanahatabey. Isso inclui, por exemplo, as palavras Camujiro, Guara, Guanihuanico, Anábona e Júcaro. E o mais incrível é que se formos novamente pensar na língua Warao falada ali na América do Sul, a gente consegue traçar cognatos quase idênticos. Em Warao, Camujiro significa troncos de palmeiras. Wara significa garça branca. Waniwanico significa lua escondida ou pôr da lua. Hanabana significa paina de cana-de-açúcar. E Júcaro significa ponta dupla. Além disso, enquanto em taíno clássico a palavra para ouro é kauona, em taíno siboney, falado em Cuba, a palavra é nosai. E em Warao, ouro é chamado de nasei simo, pedra amarela, onde nasei significa pedra. Ou seja, tudo leva a crer que, apesar das pouquíssimas evidências que temos, as línguas Guanahatabey e macoris eram ambas relacionadas à língua Warao. Não é incrível como a gente é capaz de reconstruir tanto com tão pouco? Considerando que seja real a relação das línguas ciguaio com as línguas jicaqueanas de Honduras e a relação das línguas macoris e Guanahatabey com as línguas Warao, e comparando isso com evidências arqueológicas encontradas nas ilhas, a gente pode traçar a história de colonização do arquipélago. Em algum momento entre 7.000 e 4.000 anos antes da Era Comum, um grupo vindo da América Central, provavelmente das proximidades de Belize e Honduras, chegou às Antilhas, provavelmente via Cuba, e se tornou o primeiro assentamento humano do arquipélago, espalhando-se por ele pelos milênios seguintes. Posteriormente, lá por 2.000 anos antes da Era Comum, outro grupo vindo da América do Sul, provavelmente da costa da Venezuela, começou a subir para as Grandes Antilhas através da ponte formada pelas Pequenas Antilhas. Ao se depararem com os povos que já estavam lá, provavelmente passaram a disputar o território com eles e, tendo vantagem, os forçaram para a localização periférica em Hispaniola, onde se encontravam na época da invasão europeia. O reinado dos jicaqueanos deu lugar ao dos Waraus. Mais tarde, a partir do ano 400 antes da Era Comum, os Aruaques começaram a se mover para dentro do arquipélago vindo das Guianas e usando novamente as Pequenas Antilhas como ponte. Chegando no arquipélago, eles se depararam com os Warau e os forçaram para as posições periféricas, da mesma forma como os Waraus já tinham feito com os jicaqueanos séculos antes. Assim, os Aruaques, com sua língua taíno, se tornaram o povo dominante no arquipélago. Apesar desse domínio, as duas levas anteriores ainda resistiam na ilha em 1492, quando Colombo chegou com sua frota. Os ciguaios estavam morando no arquipélago havia 8.000 anos quando Colombo chegou, tendo resistido a duas invasões anteriores por pelo menos 3.000 anos e meio, mas foram exterminados em menos de um século pelos europeus. A América não foi descoberta pela Europa, ela foi invadida, estuprada, saqueada e dizimada. Dá uma olhada na campanha do canal no Apoia-se ou na opção de se tornar um membro do canal aqui no YouTube mesmo. São boas vantagens para manter o canal trazendo conteúdo para você. Mas se você não puder fazer uma assinatura mensal, também pode contribuir com o canal fazendo doações via Pix. Mande quanto puder e quiser. Até R$1 já ajuda bastante, é sério. Formas de ajudar o canal de graça são com seu engajamento, porque isso faz o algoritmo recomendar o canal para mais pessoas. Deixe sua curtida, inscreva-se, ative as notificações, comente aí embaixo o que achou do vídeo e suas sugestões e compartilhe o vídeo com todo mundo. E me segue também lá no Instagram. Obrigado e até mais!